Tema de hoje: se você não se sente confortável em falar de seus sonhos para outras pessoas, então você está no caminho certo. Esse tema surgiu de um comentário que eu li aqui no canal e eu vou falar um pouco do que me ajudou, do que eu observo na minha vida e na vida de outras pessoas que eu também auxilio de alguma maneira. Havia um tempo que eu ainda tinha esse perfil, né, devido à minha comunicação, gosto de bater papo, gosto de interagir com as pessoas, e eu tinha essa coisa dentro de mim, porque quando a gente tem uma coisa positiva, pelo menos eu sou assim, você quer compartilhar com as pessoas, né? Normalmente, algumas pessoas são o inverso, porque elas têm aquela mentalidade que a felicidade é algo egoísta, que você não pode compartilhar. Eu penso o oposto. Eu penso que felicidade é você compartilhar, é você falar de coisa bacana, coisa legal, né? Muita gente só quer falar de problema, só quer falar de baixo astral para tentar te comover, para sugar a sua energia, né? Então, havia um tempo da minha vida que eu, com essa mentalidade, eu compartilhava com as pessoas as minhas ideias, eu compartilhava os meus projetos, que eu sou uma pessoa que eu sempre estou desenvolvendo ideias, eu tenho vários projetos, né? Em geral, eu tento sempre colocar eles em prática, é um exercício, é um trabalho, alguns projetos dão certo, outros não, mas ainda assim eu sempre pratico e tento colocar sempre em prática, que isso é fundamental na vida. E eu comecei a perceber que eu comecei a falar para algumas pessoas, pessoas próximas, amizades, enfim, pessoas próximas que eu confiava, e eu comecei a perceber que muita gente não quer você melhor do que elas, né, normalmente, e isso incomoda muito as pessoas. Então, eu comecei a perceber que as coisas não fluíam, já teve momentos que eu compartilhei algum projeto que eu estava muito empolgada, eu estava muito animada e algumas pessoas ficaram simplesmente em silêncio, outras pessoas mudaram de assunto. Você vê que quando a pessoa muda de assunto é porque ela quer entrar em negação, ela não quer ouvir aquilo de jeito nenhum, ela tem medo, inclusive, que a sua empolgação, que você querer levar a sua vida para um outro nível, isso vai refletir nela de alguma maneira. Talvez ela comece a se questionar, poxa, essa pessoa está seguindo na vida dela, está seguindo, está correndo atrás dos sonhos que ela tem, e o que eu estou fazendo em relação à minha vida? Isso começa a me incomodar. Isso é uma possibilidade. Outras pessoas, simplesmente, elas não querem ver você suceder, elas não querem ver você felizes, porque elas não têm coragem, enfim, sempre bate em alguma questão para essas pessoas. Então eu comecei a observar isso. Então algumas pessoas ficavam em silêncio, outras pessoas faziam comentários negativos, isso não vai dar certo, não sei o quê. Então eu comecei a perceber um entendimento que eu ouvi há muitos anos atrás, mas que eu não estava ouvindo de fato. Eu ouvi e não absorvi aquilo, que o segredo da vida é o segredo. Claro que eu poderia falar desse assunto em relacionamento. Eu vou fazer um outro vídeo para falar do segredo do amor é o segredo, que foi uma técnica que eu também aprendi, mas eu não quero falar desse assunto agora para não sair muito desse foco. Então, eu comecei a perceber que os meus sonhos, os meus projetos, os meus anseios, às vezes não precisa ser necessariamente sonhos. Qualquer coisa que você compartilha com a pessoa, aquilo começa a perder energia. Tem gente que começa a apontar tantos defeitos, tantas coisas erradas, que você até começa a desistir. Você está tão empolgado com aquilo, você quer tanto aquilo na sua vida, e você já está correndo atrás, que você começa a ficar desmotivado, você começa a perder o interesse nisso. E às vezes, gente, essa pessoa, inclusive, ela está no seu campo afetivo, ela está nas suas amizades, ela está na sua família, um pai, uma mãe, qualquer coisa assim. Então eu comecei a perceber e eu comecei a mudar a minha atitude. E a minha atitude foi simplesmente seguir. Eu passei a mudar a minha estratégia, né? O que eu passei a fazer? Eu passei a escrever as coisas que eu queria, eu passei a não compartilhar mais com as pessoas, porque quando eu percebia que alguém ficava em silêncio, que uma pessoa tentava me desmotivar, que tentava apontar errado e não sei o quê, eu comecei a mudar, eu comecei a perceber que, na verdade, como sempre, assumir responsabilidade, que é uma coisa que eu falo bastante aqui nesse canal. Então eu comecei a assumir responsabilidade pela minha vida e falei assim, quer saber? Eu não vou expor isso nessa situação da minha vida, eu vou lidar com isso através das minhas crenças, através da minha fé, através da minha prática, através da minha vida. E eu comecei a seguir por esse caminho de não contar, eu simplesmente deixo. Quando a pessoa vai ver hoje, a pessoa simplesmente se depara com aquilo. Poxa, olha lá, ela foi, fez aquilo e tal. Eu já não compartilho mais. E eu percebi que isso
mudou a minha vida totalmente. E pode analisar na sua vida. Na medida que você fala algumas coisas para algumas pessoas, é raríssimo pessoas que de fato querem te ver bem. Normalmente, por isso que a gente fala tanto de coaching, né, espiritualidade, essa coisa toda, em geral essas pessoas elas são mais abertas, então elas conseguem mais. Quem recebe consulta comigo, eu sempre incentivo os projetos das pessoas, estou sempre incentivando. Na página do Facebook eu ponho bastante material de como você melhorar a sua vida e coisas nesse sentido, porque isso vai muito de mim. Eu tenho esse perfil, mas muitas pessoas não têm esse perfil. E elas querem a todo custo te derrubar. Então, na medida que você se expõe, na medida que você tem essas ações, isso afeta os seus objetivos, a sua vida e coisas nesse sentido. Então, se você não se sente confortável mais em falar para as pessoas algumas coisas sobre você, parabéns, porque você está sim no caminho certo. O caminho certo é você ser fiel e ter contato com a sua essência, com o que você quer. Eu sempre falo isso. Você é a pessoa mais importante nessa vida. Por isso que eu sempre pergunto para as pessoas, o que que você quer? O que que você gostaria? Porque a minha opinião não é importante. O que é importante é o que você quer na sua vida. E isso com certeza vai mudar a sua vida na medida que você silenciar, na medida que você simplesmente, se você teve uma ideia, você teve um projeto, não fale para as pessoas, simplesmente siga o seu caminho, siga esse objetivo, siga o seu projeto. Se não der certo, isso é um outro assunto que a gente falaria aí para você de modelagem, readaptar, estratégia, que já tem vídeo também aqui, vou botar aqui em cima para você assistir, mas eu percebi que realmente a gente não deve se expor e você não deve falar. E eu sei que muita gente tem a ilusão, muita gente fala assim, poxa, mas o meu marido, a minha esposa, a minha família quer o meu bem, coisa assim. Se isso fosse verdadeiro, a gente não teria tantos desafios nos relacionamentos familiares, a gente não teria tantos desafios nas amizades, né? Isso é bem comum. Às vezes uma pessoa está lá vivendo um momento excelente da vida e a amiga, o amigo, o parceiro, os irmãos, há muita inveja nos irmãos, são um assunto mais complexo, que eu não quero entrar nesse assunto. Então, para você parar para refletir que muita coisa que você pensa é ilusão e passe a observar as ações e como que as pessoas lidam e reagem com você. Então, se você perceber algum desses sinais que eu citei, realmente a gente percebe que se você não se sente confortável, se você segue a sua vida, seguindo os seus projetos, ainda que as pessoas te achem louca, te achem que você está errado, você está certo. Porque no final das contas, como eu sempre falo, a vida é sua, quem paga o preço é você. E não tem nada pior do que você ficar terceirizando a culpa e culpando o outro porque você não seguiu o seu instinto, você não seguiu o seu sonho, coisas nesse sentido. Tá aí um pouco desse assunto. Se você gostou, se inscreve no canal.